Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Estude Viva e tem por título Emergência. Perfeitamente discerníveis as situações em que resvalamos imprevidentemente para o domínio da perturbação e da sombra. Enumeremos algumas delas com as quais renteamos claramente com o perigo da obsessão. Cabeça desocupada, mãos improdutivas, palavra irreverente, conversa inútil, queixa constante, opinião desrespeitosa, tempo indisciplinado, atitude insincera, observação pessimista, gesto impaciente, conduta agressiva, comportamento descaridoso, apego demasiado, decisão facciosa, comodismo exagerado. Sempre que nós, os lidadores encarnados e desencarnados com serviço na renovação espiritual, nos reconhecermos em semelhantes fronteiras do processo obsessivo, proclamemos o estado de emergência no mundo íntimo e defendamos-nos contra o desequilíbrio recorrendo à profilaxia da prece. Imagens. Egoísmo, gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que se lhe oferece, intoxica e faz sofrer. Lisonja, beberagem da invigilância, adapta-se ao recipiente da intenção que a conserva e embriaga e cria frustração. Sinceridade, aço moral, demonstra forma determinada e resistência própria, útil às construções duradouras. Construções materiais, tatuagens efêmeras na crosta ciclópica do planeta. Construções espirituais, duradouros aperfeiçoamentos na estrutura íntima do espírito. Da semente brota a haste da planta, do ovo nasce o corpo do animal, da consciência desabrocha a diretriz do destino. Bem, calor da vida, há bons e maus condutores de calor. A condutibilidade do bem entre os homens demonstra o valor de cada um. Virtudes aparentes, metais comuns no homem que se alteram ante a ventania das ilusões terrenas. Virtudes reais, metais preciosos do espírito que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Gente, essas lições, às vezes pequenininhas, trazem um fundo moral, mas muito profundo, e para que a gente possa analisar muito, com muita calma, porque mais uma vez o Emmanuel vem trazer para a gente alguns comportamentos que podem fazer a gente resvalar na obsessão. E quando a gente fala na obsessão, está querendo falar o quê? Eu estou fornecendo, oferecendo o alimento para os desencarnados que estão desocupados, que estão na bronca com a gente por alguma coisa que a gente fez, ou às vezes estão simplesmente querendo fazer o mal, discordando da nossa posição religiosa, filosófica, política, sei lá o quê, e quer causar contrariedade. Então, qual é a melhor maneira deles fazerem sintonia com a gente? Vale ler de novo, né? Cabeça desocupada, mente desocupada, oficina do obsessor. Mãos improdutivas, palavra irreverente, impensada, aquela conversa inútil, aquela pessoa que se queixa o tempo todo, opiniões desrespeitosas. O que tem no desrespeito, né? O sentimento vai atraindo os espíritos para o seu lado, como se fosse uma esponja. Tempo indisciplinado, quando a gente não é sincero com as nossas coisas. Aquela observação que está sempre pessimista, sempre vendo o lado ruim. Gesto impaciente, conduta agressiva, tudo isso atrai o processo obsessivo para o nosso lado. É um comportamento que é falta caridade, apego demasiado, uma decisão que divide, facciosa, e o comodismo exagerado. Fatalmente a gente se encontra em cada um ou mais do que um desses aqui em vários momentos da nossa vida. E a gente tem que começar a observar. Nesse momento, eu tenho que arrumar um jeito de ligar um alarme dentro de mim, uma emergência, estado de emergência, como ele diz aqui, e nos defender contra o desequilíbrio recorrendo à profilaxia da prece. Porque a prece, naquele momento, ela vai, primeiro momento, nos aliviar da sintonia que está sendo feita com esses espíritos, né? E logo em seguida vai nos orientar o que a gente deve fazer. Poxa, eu estou com a cabeça desocupada, vamos ocupar minha mente, eu estou com a mão improdutiva, vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer para eu me sentir útil, né? E a gente começa a fugir desses comportamentos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 comportamentos que o Emmanuel enumera, e que a gente sempre está em um ou outro caindo em alguma coisa. Aí depois, no texto seguinte,
de maneira maravilhosa, de maneira assim, espetacular. Olha só que coisa legal, né? As construções materiais são como se fossem tatuagens efêmeras na crosta do corpo, do planeta, aliás. Eu estou comparando com a tatuagem, né? Enquanto que as construções espirituais, essas sim, essas são duradouras, aperfeiçoamentos na estrutura íntima do espírito. Então, é interessante que os espíritos estão sempre aproveitando a oportunidade para dizer para a gente, olha, a realização material, ela constitui uma etapa muito importante sim, tá? Porque é depois que você, através de muito suor, tendo nascido em condições muito adversas, conquista a sua casa, faz lá o financiamento, consegue comprar, consegue pegar um pedaço de terra e preparar para cultivar e subsistência para você. Depois que você tem a realização material, você começa a descobrir os valores do espírito e vai ter também força para buscar as realizações do espírito. A gente vai descobrindo que é possível. Depois que eu consegui comprar o carro, que beleza, agora eu quero aprender a ser uma pessoa mais mansa e pacífica, eu quero controlar a minha agressividade. Só que o carro, daqui a 20 anos, provavelmente, principalmente com a indústria automobilística mais atualizada, mais moderna, provavelmente daqui a 20 anos sucata. Hoje as coisas estão muito mais supérfluas, durando muito pouco, né, no mundo materialista. Agora, aquilo que a gente traz, a hora que eu conseguir trazer para dentro de mim essa coisa de ser manso e pacífico, de não me deixar perder o equilíbrio emocional por qualquer coisa, isso é durável, isso vai ficar para sempre, isso constitui patrimônio espiritual, que é aquele verdadeiro patrimônio que a gente leva com a gente quando a gente sair daqui. Então, aqui o André Luiz, ele vem falar em primeiro lugar de 3 coisas. Ele vem falar, egoísmo. Né? E tem tudo a ver uma lição com a outra. Né? Que a primeira está falando sobre comportamentos que levam a gente para a obsessão. E agora ele vai falar, não, egoísmo é um gás mortífero, tende sempre a ocupar todo o espaço que lhe oferece, intoxica e faz sofrer. A gente sabe disso. Mas está tão encruado na gente, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, deixa eu organizar da minha maneira, é porque eu estou acostumado com essa maneira, e o nosso ego vai entrando o tempo todo, e muitas das vezes por isso a gente fecha a oportunidade de estar aprendendo com pessoas diferentes, aprendendo a fazer coisas novas. Lisonja, beberagem da invigilância. É legal isso, né? Beberagem da invigilância. Adapta-se ao recipiente da intenção que a conserva. Então, eu quero lisonjear alguém, eu quero elogiar alguém, eu quero provocar o ego daquela pessoa. É a beberagem da invigilância. Eu estou ali no momento ali que eu estou perdendo a noção, o senso das coisas, porque eu estou recebendo um elogio. Embriaga e cria frustração depois. Agora, quando vem a sinceridade, André Luiz está falando, a sinceridade é um aço moral, demonstra forma determinada de resistência própria, é útil às construções duradouras. Então, tanto um estudo como o outro, tanto André Luiz como Emmanuel vem nos convidando o que a gente precisa tomar muito cuidado, qual é o tipo de comportamento, qual é o egoísmo e a lisonja podem atrapalhar também muito e pode também fazer a gente resvalar para o campo obsessivo também. Aí depois ele fala da semente brota a haste da planta, do ovo nasce o corpo do animal. Agora, da consciência desabrocha a diretriz do destino. Mais uma vez, é o patrimônio que os ladrões e as traças nunca vão alcançar. O que está aqui na minha inteligência e o que eu desenvolvi de amor, de sentimento dentro de mim. Bem, calor da vida. Há bons e maus condutores de calor. A condutibilidade do bem entre os homens demonstra o valor de cada um. Então, quando a gente consegue fazer circular esse calor da vida, quando a gente consegue se tornar um bom condutor de calor, a gente vai começar a demonstrar os nossos valores. E, mais uma vez, ele termina a lição falando para a gente, tem virtude aparente. As metais comuns do homem que se alteram ante a ventania das ilusões. Agora, as reais, metais preciosos do espírito, que a gente possa estar dando atenção cada vez mais aos valores do espírito, que como a gente agradece a doutrina espírita pelo fato de a gente estar começando a observar, abrir os olhos para isso, depois de anos e anos, encarnações e encarnações, vivendo puramente a vida material.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.